Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um podcast especial da série Diálogos Republicanos, especial Eleições 2022. Pouco mais de 2 dias nós vamos, próximo dia 30 de outubro, às urnas, escolher o nosso próximo presidente da República. Com o intuito de trazer à baila essa discussão, esclarecer o seu voto, nós estamos trazendo convidados especiais. E hoje à noite nós temos como convidados, 2 convidados extremamente especiais, o senador da República, Zequinha Marinho, e o deputado federal, delegado Éder Mauro. Eu quero agradecer a generosidade de vocês dois terem aceito o convite de participar conosco desse podcast. Tem várias pessoas do Pará inteiro, do Brasil inteiro, acompanhando esta conversa. E a ideia é que a gente possa realmente esclarecer o que está em jogo nessa eleição. Eu vou iniciar perguntando para o nosso deputado federal Éder Mauro, depois quero ouvir o senador Zequinha Marinho. Delegado Éder Mauro, o que está em jogo nessa eleição? Como é que tens acompanhado esse debate? O que você percebe do cenário eleitoral e dessa disputa que vai agora culminar, né, no próximo domingo com a eleição do presidente da República em 2022? Bem, Eduardo, primeiro quero agradecer o convite, e me dirigir a toda a população e agradecer também por estar nos assistindo, nos ouvindo, e por um tema tão importante que é exatamente a questão política, a questão do que se está vivendo no país, uma polarização grande entre o que passou e o que escangalhou, e do outro lado alguém que está se colocando como uma pessoa que veio para ajeitar o país, colocar o país no trilho. Eu sempre digo que o que está mais em jogo hoje na questão política, nós tendo essa polarização, nós vemos o que ficou para o passado. Se todos nós formos olhar no retrovisor e verificar as coisas que aconteceram, né, de ruim para esse país, com a questão de Lava Jato, né, e tantas outras situações que levaram esse país a uma corrupção generalizada, né, dentro da Petrobras, dentro dos Correios, dentro do BNDES, onde era pego o imposto de cada brasileiro e esse dinheiro era lavado lá fora com falsas, eu diria até falsas obras, apenas para que pudesse estar fazendo caixa, né, para a esquerda dentro de toda a América Latina, como se tem assistido plenamente. Mas eu digo que sim, que não é só a roubalheira hoje que está em jogo, e eu quero me dirigir, claro, a cada cidadão, a cada cidadã desse nosso país como um todo, essa juventude que é tão importante hoje nesse cenário político. E o que está em jogo não é o que eles fizeram só em roubar o país, que deixaram sempre o pobre mais pobre recebendo esmolas, né? O que está em jogo é, inclusive, a destruição da família. A família está em jogo hoje. Porque se nós formos ver, e o Zequinha, que acompanha também na questão do Senado, as propostas que foram colocadas nessas últimas 2 décadas, a gente vê pela questão das universidades, o que se transformou as nossas universidades, quando a esquerda esteve à frente, com liberações amplas de droga, com cenários de arte, colocando o homem nu, deitado, para que criança de 6, 7 anos passasse em nome de arte, dentro do nosso nível médio, onde se viu coisas que lá no passado, quando se chegava na frente de uma escola, que a gente entoava o hino nacional, depois ia para a sala de aula, orava o Pai Nosso, e depois sim começava, e eles arrancaram o patriotismo do peito da nossa juventude e cometeram a covardia de chegar até na educação infantil, com a ideologia de gênero, com o ensino de sexo dentro de escola infantil. É isso que está em jogo. É tudo isso, é a família. Então, a importância do que está em jogo hoje é exatamente a polarização entre quem destruiu, não só pela corrupção, mas também a destruição dos valores corretos de vida, a destruição da família, que é o que Deus deixou de mais sagrado, e do outro lado um homem que colocou o país no trilho, mesmo passando por 1 ano e meio em pandemia plena no mundo todo, que destruiu quase todas as economias, inclusive de potências astronômicas, como da própria China, dos Estados Unidos, Inglaterra, e nós conseguimos ficar entre os 4 primeiros que se mantiveram. E hoje o Brasil está no trilho, está no caminho correto. Nós temos um presidente que tem valores corretos de vida, que é patriota, né? E como se diz muito, vamos sair dessa bolha. Mas a gente não pode falar diferente na questão da destruição. Então o que está em jogo hoje é principalmente a questão família, a questão dos valores corretos de vida, porque roubalheira
Nosso país é um país maravilhoso, cheio de riqueza. Está aí o presidente colocando o país no trilho novamente. E eu tenho certeza que isso é importante. Nós temos essa situação de colocarmos uma pessoa e manter uma pessoa que tem o país nas mãos, junto com os brasileiros, e sendo um gestor para o brasileiro, para o pobre e para todos. Não tenho a menor dúvida. Senador Zequinha, quero lhe ouvir nessa pergunta. Primeiro, boa noite. Nosso agradecimento aqui pela oportunidade de a gente conversar com a população. Diálogos republicanos, tema extremamente importante. E cumprimentar aqui meu colega, deputado Éder Mauro. O momento é muito decisivo, né? Decisivo e preocupante, né? Preocupante. O deputado Éder coloca aí, eu quero só dar uma resumida. Está em disputa 2 modelos de governo e sociedade, né? Um modelo que a gente já conheceu, né? Governou plenamente 14 anos, né? O modelo de governar, a forma de governar, assim como também os reflexos disso na vida da sociedade. Como é que o Estado intervém dentro da família? Na destruição da instituição mais importante, né, Éder? Com certeza. Da história da humanidade, deixada pelo próprio Deus, né? Eu costumo dizer que prejuízo financeiro a gente trabalha e recupera, né? O Brasil é um país que mostra isso ao longo da sua história. Mas o prejuízo na desconstrução das instituições, isso é muito grave, muito complicado. Se levam gerações e gerações para tentar se recuperar, né? A esquerda, ela tem algumas etapas, no meu ponto de vista. A primeira etapa é paz e amor, aquela coisa mais bonita, onde hipervaloriza os direitos, etc, etc, etc. Depois ela vai se aprofundando. E, por último, ela dá, né, o golpe fatal. E aí segura, né, vira uma ditadura. E vai trocando apenas de governante lá uma vez, mas o modelo é o mesmo. Quer dizer, quando por exemplo, que Cuba vai voltar a ser um país normal, vai largar de ser comunista, né? Porque a geração vai ficando a mais antiga, vai morrendo, vai ficando a mais nova, que já nasceu dentro daquele modelo. Foi aculturada, né? Aí já se adaptou àquilo, o pai vivia assim, aquela pessoa. Quer dizer, é um país sem futuro pela frente. Sem futuro. Quando é que a coitada da Venezuela vai poder se recuperar? Quando é que um país empobrecido e miserável, né, vai poder reagir, por exemplo, fazer uma guerra civil e dar a volta por cima? É muito difícil. Quer dizer, a etapa da esquerda no Brasil é uma etapa muito preocupante, porque ela vem exatamente para mostrar as unhas que ela tem. O Lula fala disso claramente quando fala no controle disso, até da imprensa, né? A gente não vai poder daqui uns dias, se a esquerda ganhar, ficar aqui muito à vontade diante do microfone desse para externar pensamentos, sentimentos. Não tem como. Vai ser muito vigiado, muito controlado. Isso é muito perigoso. Inclusive, é uma proposta do candidato Lula de regulamentar os meios de comunicação, a imprensa, é muito né? claro, Liberdade de expressão, quer dizer, vai ser atingida, né? Eu vejo uma incoerência tão danada nesse negócio. O Bolsonaro não pode falar nada, porque é uma crítica, transformam aquilo numa narrativa esquisita, constrói uma guerra. O Lula fala tudo que quer, as besteiras que quer, comete, né, afirmações, faz afirmações perigosas, ameaçadoras, e ninguém fala absolutamente nada. Eu costumo dizer que tem uma indignação seletiva de muitos aí, né? Um negócio muito perigoso. Então, eu vejo essa eleição, professor, de uma forma muito preocupante, muito importante para o Brasil. Nós vamos escolher rumos, nós vamos escolher modelos. Não é um modelo que nós já experimentamos em 14 anos de governo, que quebrou, acabou com o país. Enquanto a organização do governo anterior, né, teve seus reflexos na economia, na gestão, o governo Lula foi razoavelmente bem, né? Na hora que ficou a coisa puramente por conta do PT, mergulhou, entregou para Dilma, Dilma foi um caos, né? Acabou com a economia, arrebentou com tudo. Esse é o modelo de governo da esquerda. Aí vem a questão que aqui aponta nosso colega Éder Mauro,
né, a destruição da instituição familiar e tudo que lhe diz respeito. Naturalmente, a gente não é bobo para achar que quem, por exemplo, quem quiser construir um prédio no lugar que está esse aqui, o que tem que fazer? Demolir esse aqui. No meu modelo de sociedade, o Lula fala isso abertamente, que esse modelo de família, de sociedade, é muito arcaico, muito antigo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ele fala isso. E ninguém diz nada, absolutamente nada. A gente precisa trazer isso à mente. Muita gente votou na Simone, muita gente votou no Ciro, né? Muita gente votou em outros candidatos. E essa turma vai, né, se posicionar agora. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para que a gente começasse a fazer uma reflexão. O ser humano tem capacidade de mudar de opinião de acordo com as informações. E as informações não estão difíceis, não. Está aí na rede social toda hora, está aí na televisão, está aí na imprensa, está em tudo. Quer dizer, é só você querer se permitir informar para tomar uma decisão correta. O governo Bolsonaro enfrentou tudo que se podia enfrentar na vida. Não tem nada pior do que se enfrentou. Hoje, nós temos a menor taxa de desemprego dos últimos 20 anos. Você já pensou se esse caos tivesse acontecido num governo de esquerda? Não é? Nós tínhamos acabado, a gente estava pior do que arroz de quinta, né? Que a gente sempre brinca isso na rua. Não existia mais esse país, né? Mas graças a Deus veio um problema na mão de alguém responsável, de alguém que segurou as rédeas, em que pese ter gasto, investido, né, muita coisa. Você sabe que o governo Bolsonaro, além do auxílio emergencial, o recurso para a saúde, também mandou recurso para os municípios, para os estados, para fazer investimentos em obras. Então, foi, assim, generoso com todo mundo. Inclusive com o Pará, né, que recebeu... O Pará foi altamente privilegiado. Foram quase 40 bilhões de reais, quando se soma tudo. Proporcionalmente, o Pará foi o que mais recebeu. Correto? Proporcionalmente. Então, o que mostra que é uma relação republicana do Bolsonaro com o governador do estado, né? É tão republicana que eu acho até complicado, por exemplo. Os órgãos do Pará, a grande maioria dos órgãos federais do Pará, não estão com o governo federal. Não estão na mão de aliados, não estão na mão do governo. Estão aí trabalhando contra o governante, contra o Bolsonaro, contra todos nós, né? Então é um cara que se mantém aqui no equilíbrio das coisas, não anda correndo atrás de besteiras, não. Ele vê a coisa de forma republicana. Então, se não tivesse acontecido pandemia, né, esse país seria talvez o melhor país, né, para se viver nesse momento em termos de prosperidade, de progresso, de avanço, né? Com tudo isso, se você compara a inflação hoje, tem 3 meses com deflação, 3 meses. Vai para os Estados Unidos. Estados Unidos não é o bambambam, o modelo do mundo? Está lá, com inflação de 7, 8% ao ano. Ah, não, eu vou para o Reino Unido. Vai lá também. Está numa instabilidade danada de primeiro-ministro lá que não consegue não avançar, mergulhado na inflação. Vai para a China. Fora o desabastecimento. Né? Vai para a China. Vai, pega lá. Do mesmo jeito. Vem para o Brasil. Né? Estamos aqui equilibrados, gerando emprego, saindo das dificuldades vividas, ocasionadas pela pandemia, pela quantidade de dinheiro que gastou-se, pelo modelo do preço, de como se precificar o petróleo, por exemplo, que o presidente consertou, está consertando, não é? A gente está tendo um dos petróleos mais baratos do mundo, a gasolina. Se Deus quiser, daqui a um dia o diesel também entra nessa relação e vamos construindo isso, né? Isso depois de uma pandemia violenta que todo mundo se arrebentou. Nós estamos aqui firmes. Então são 2 modelos completamente diferentes. Um corrupto, irresponsável, que acaba com tudo, que distribui dinheiro para os seus aliados no mundo. A eleição da esquerda no Brasil não é uma eleição só para o Brasil. O mundo está de olho nisso aqui, né, Naura? O mundo está de olho, porque todo mundo era financiado, não é? Estava vendo o governador de Minas Gerais assim, Belo Horizonte não tem metrô, mas Venezuela tem. Dinheiro de quem? Nosso. Aqui nós temos Porto de Barcarena, queremos ter um porto grande aqui em Curuçá, tal. Mas não temos um porto aqui que nós precisamos na região norte, nós não temos. Mas se você for em Cuba, tem. Construído com o quê? Dinheiro do BNDES, né? Com dinheiro nosso. BNDES. Não é verdade?
E assim você vai levando isso, quer dizer. Então a esquerda brasileira aqui alimentou o mundo, deu dinheiro, deu refinaria, apoiou todo mundo. Nós não damos conta de voltar a isso. Eu acho que o cara não querer votar no Bolsonaro é um direito. Só não gosta do Bolsonaro, é feio, não sei o quê. Mas, pelo amor de Deus, botar uma gangue dessa, um criminoso na frente. Estava vendo um vídeo de um português querendo explicação sobre isso. Não sei se vocês viram, coisa mais engraçada. O português brabo. Por quê? Eu não entendo. Não quer votar no Bolsonaro, não quer votar, mas por que não vai votar no Bolsonaro? Vai pegar um criminoso, um cara que é acusado, o mundo conhece. A nossa imagem, como é que nós vamos ficar se o Lula ganhar essa eleição? Eleger um presidiário, né? Não, o mundo todo. Nós já somos meio mal vistos. O legal de uma conversa dessa é porque, assim, fala de vocês dois, já abriu vários leques, várias possíveis linhas de conversa. Eu acho que a gente vai explorando um pouquinho de cada uma. Mas tem um ponto que vocês começaram que eu acho que é importante a gente começar por aqui. Obviamente, essa é uma discussão que tem vários elementos em debate. Por exemplo, família, os valores tradicionais, defesa da liberdade de expressão, defesa da liberdade de culto, religiosa. Está na pauta. Está tão na pauta que, por exemplo, o New York Times fez um editorial no início da semana passada, criticando exatamente a ausência de uma relação republicana entre o poder judiciário e os demais poderes da República Brasileira. Esse é um tema que está sendo, eu diria, central nessa eleição. Tivemos no domingo ali o caso do Roberto Jefferson, nós tivemos a prisão de um deputado federal, Daniel Silveira, nós temos a censura do Supremo Tribunal Federal através do Tribunal Superior Eleitoral a um canal de comunicação, a Jovem Pan, e aí você tem toda uma discussão sobre liberdade de expressão, Estado Democrático de Direito, Estado de Exceção, etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é exatamente a questão do que nós estamos discutindo, e eu vejo esse debate nas mídias sociais muito na questão das pautas conservadoras e as pautas progressistas, mas não é só isso. Nós estamos discutindo o modelo de sociedade. De um lado, o que o Lula está propondo? Lula está propondo exatamente o modelo econômico que levou a 2 anos de uma grave crise econômica, quando o mundo inteiro crescia. 2015, 2016, o Brasil teve queda do PIB de 7,5% no ano, 7,5% no outro ano, 13 milhões de desempregados em função do modelo econômico patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. E o que me preocupa é que o que o Lula está apresentando, aliás, se critica muito a falta de um projeto, um plano de governo, não há plano de governo, mas sempre que ele se manifesta no sentido de retomar aquelas medidas, aquela política econômica do déficit público, da expansão do Estado, do populismo. Como é que vocês avaliam isso? Rapidamente, antes de abrir aqui, só para lembrar uma coisa. Em 2003, quando o Lula assumiu, a imprensa cobrava um plano de governo. E não tinha. Tinha um discurso. Aí surgiu o tal do Fome Zero, que não se sabia nem como implementar. Vamos comprar comida e distribuir, aí vai em cima, vai embaixo. Não, é melhor a gente dar o cartãozinho, junta os cartões num cartão só, né? E aí bota um recurso, o cara vai lá e compra o que ele quiser. Pronto, era o plano de governo do PT em 2003, cobrado pela imprensa, que foi apresentado, foi esse, depois que ele assumiu. Não tem projeto de governo. É aquela medida populista, vai comer picanha com farinha, não sei o quê, depois fica fazendo gozação e deboche, né? É possível dizer, portanto, que tem um plano de poder destituído de um modelo de governo, de governança de governo? Não tem plano de governo, tem um plano de poder. Quer chegar lá e tomar conta. Se aproveitando, coitado, de um eleitor pouco informado, pouco formado. Não é que todo mundo quer um discurso fácil, não é que um Estado que lhe dê tudo. Agora, por exemplo, tem um discurso, Edermauro, que eu queria te ouvir sobre isso. Me dá agonia de ligar a televisão e ver aquela propaganda. Não, eu quero voltar para a presidência para o brasileiro poder comer picanha e tomar cervejinha de domingo. Mas se o modelo econômico gera desemprego, como é que você vai comer picanha e tomar cervejinha? Como é que tu avalia isso? Bem, na verdade, esse é o plano de governo dele, né? É falar dentro da bolha dele, tentando manter aquele pessoal que ele tem como eleitor dele, de que ele pode deixar essas pessoas sem ter o poder de crítica ou de avaliação do que passou.
né? A gente sabe que o que ele fez lá atrás foi destruir. Eu tiro, por exemplo, a questão da transposição do Rio São Francisco, na questão do Nordeste. Eles mamaram décadas naquela obra, como tantas outras obras, como o próprio presidente falou recentemente, que foi uma avalanche de obras inacabadas, de coisas que não tinham nem para onde ir, nem de onde começa, nem para onde vai. E o presidente da República chegou, né, com toda a boa vontade, através de Tarcísio, através do ministro da Infraestrutura, né, Roberto Marinho, e eles conseguiram fazer. Em 3 anos e meio, levaram água para o Nordeste. Então, na verdade, esse cidadão ele não tem proposta, como o próprio Zequinha diz, ele não tem proposta de governo. Ele tem um plano de poder. Eles querem retornar, porque o projeto deles lá atrás, Eduardo, foi um projeto de se manter no poder quase que eternamente. Eles queriam se eternizar no Brasil com um projeto comunista, onde a cúpula deles vive dentro da bolha deles de uma forma, que eu diria assim, de mordomia, e o povo que eles mantêm sempre, e sempre mantiveram, de forma pobre, com falsas ilusões de que estariam dando coisas para eles, e eu tiro até pela questão dos títulos de terra. Eles deram 40 mil títulos de terra em quase 2 décadas. 40 mil títulos de terra. O Bolsonaro já deu mais de 400 mil títulos de terra em 3 anos e meio. E com fomento, e ainda fazendo, em plena pandemia, fomento para essas famílias para se colocarem na terra e trabalhar a terra. Vocês acham que o governo do Bolsonaro tem divulgado pouco essas ações? Foi divulgado mal essas ações? Ou nada? Eu não diria que não é uma questão nem de divulgação. É que, na verdade, está um jogo polarizado e eles jogam com a ferramenta que eles têm. Eles trabalham fake news. Se você for ouvir os programas de rádio da esquerda e os programas de televisão, eles não fazem um programa praticamente propositivo, né? Não, o programa deles é atacando o presidente, dizendo... Existe, para você ter uma ideia. Eu tiro aqui pelo governo do estado do Pará. Se você for perceber, o governo do estado está orientando prefeituras quando receberem pessoas para a questão do Auxílio Brasil, recadastramento ou cadastramento para receber Auxílio Brasil, prefeitos que estão na mão do governador estão simplesmente dizendo que estão informando as pessoas de que o Bolsonaro cortou o Auxílio Brasil, de que não vai ter mais Auxílio Brasil. Ou seja, esse é um jogo sujo que é comum no meio desse tipo de gente, que não tem propostas verdadeiras, propostas de levar a população ao bem-estar, de dizer o que vai fazer na questão de infraestrutura dentro dos municípios, na questão do agronegócio. Mas a gente pode esperar o quê? Se nos poucos debates que esse candidato foi junto com o presidente, ele foi incisivo em dizer que o agronegócio é um prejuízo, que eles não dão absolutamente nada para o povo brasileiro, que é um prejuízo para o povo brasileiro. O que o pessoal do agro pode esperar? Aliás, se tirar o agro da economia brasileira... O agro sustenta esse país até hoje, inclusive na pandemia. Foi o setor que mais sustentou o país, que deu emprego, manteve emprego. Viu? O agro alimenta não só esse país, o nosso país, como alimenta grande parte do mundo. Me permita, Mauro, só uma consideração, voltando à questão da picanha, né? Quem é que produz a carne? O agro. É o agro, né? Você é contra, né? Além de ser contra, que fecha a porta, dificulta verba para o plano safra, aquele negócio todo, né? Você traz o problema da insegurança jurídica no campo com o MST, que está pronto para entrar em campo na destruição generalizada, né? Aí quer ter picanha para dar, quer dizer, você vai acabar com quem produz a picanha. A coisa é tão incoerente que faz até vergonha de ser comentado, porque, caramba, né? Vai ter carne boa? Vai. Como é que vai ter? Argentina, sabe qual é o melhor solo do mundo em termos de fertilidade? É a Ucrânia, sabia? O segundo melhor solo em termos de fertilidade é a Argentina. A esquerda ganhou na Argentina, as pessoas estão abandonando suas terras. Estão arrependidas. Porque não tem mais o que fazer.
né? Porque o custo da produção não é barato, é caro, os insumos são caros. A grande maioria dos fertilizantes são importados em dólar, né? Lá a moeda da Argentina é pior do que a nossa, né? Então, o que está fazendo? Estão indo embora, abandonando suas terras, porque não tem como. O governo da Argentina regulou o agro. Por que foi preso recentemente o cara passando soja para o lado do Brasil para exportar pelo Brasil? Por que o cara fez isso? Exatamente porque lá a taxa para exportar parece que passa de 30% do valor. É uma forma da esquerda segurar a produção dentro. Entendeu? Isso gera incerteza econômica, insegurança jurídica. Quer dizer, o cara para. O que eu vou fazer? Nada. Para. Quer dizer, você é detentor do segundo melhor solo do mundo. O primeiro é a Ucrânia, repito. O segundo é a Argentina. Aliás, né? A Argentina deveria ser estudada como o caso de um país que era um país considerado um país rico, próspero, desenvolvido, que nos últimos 60 anos vem declinando exatamente por causa do modelo econômico adotado. Por causa da política. Então, é muito importante vincular, né, e esclarecer. Vai dar picanha como? Né? Quem vai produzir essa picanha? O MST, né? com certeza não. O MST que mata as vacas aqui, puxar o bezerrinho dentro do destrói fazendas, vaca, joga em cima do corpo da vaca, que custa muito caro, porque é isso aí que vai produzir picanha? Certo? Vai pegar o gado alheio, vai roubar, vai matar. Assim, diferente, né? É uma forma diferente de se oferecer carne barata. Plantações. Recentemente teve nas redes sociais uma plantação de mamão completamente destruída. Se eu destruo o agro, como é que eu vou produzir alimento barato para essa turma? Né? Parece uma coisa de gente maluca que não tem como raciocinar. E isso atinge fundamentalmente as classes mais desfavorecidas, né? Porque isso aumenta o custo da alimentação, isso aumenta o custo de vida, isso coloca as pessoas em situação de insegurança alimentar. Quer dizer, o discurso é uma coisa, a proposta de ação prática leva a exatamente o contrário, né? Mas eu quero aproveitar vocês dois aqui para puxar a conversa para um outro ponto aqui. Vou pedir para a nossa equipe colocar aí o resultado da eleição aqui no Congresso Nacional. E nós estamos vivenciando o segundo turno dessa eleição. Então são 2 momentos. Aliás, inclusive dizem que essa eleição ela não vai ter 2 turnos. Depois esse é um assunto até para uma outra conversa. Dizem que essa eleição vai ter 3 turnos. Porque, inclusive, há a possibilidade, inclusive, do palanque não ser desarmado. Aliás, é muito comum, por exemplo, quando a esquerda ganha, é democracia. Quando a esquerda perde, é golpe, e eles fazem uma oposição sistemática. Foi assim com Sarney, foi assim com Collor, foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Itamar, ou seja, os foras. Eles criam um ambiente político para gerar ingovernabilidade, mas esse é assunto para outro ponto. Nós tivemos um primeiro turno agora, onde a população brasileira foi votar, e o resultado da eleição, nós estamos vendo aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui exatamente o resultado da Câmara dos Deputados, da qual o delegado Éder Mauro foi reconduzido, aliás, com uma expressiva votação aqui no estado do Pará. Nós tivemos aí claramente a ampliação de algumas bancadas, por exemplo, a bancada do PL, que o delegado Éder Mauro faz parte. Nós tivemos aqui 3 deputados eleitos pelo PL, são 99. E se você pegar, por exemplo, a bancada dita de direita ou conservadora, essa bancada cresceu no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e os partidos de esquerda encolheram, diminuíram. Alguns sumiram, de esquerda sumiram. Nós vamos mostrar agora a eleição para o Senado aqui, que nossa equipe tem aí também. O Senado, o resultado foi muito similar. Inclusive, a votação para o Senado mostra que houve uma mudança na correlação de forças no Senado. Inclusive, a bancada de apoio ao presidente Bolsonaro saiu fortalecida dessa eleição. Nós temos aí só o PL, com 13 senadores eleitos e outros partidos de direita também, com uma representatividade aumentada aí. Bom, só aproveitando para informar, lá na frente parlamentar da agropecuária, né, que trabalha isso, a gente estava fazendo as contas, aquela bancada direta do presidente saiu de 40 para 56, quando você soma todo mundo aí que caminha junto. Tudo bem. Onde é que eu quero chegar com isso? Nós, quando vamos votar, normalmente nós prestamos atenção no presidente. É natural que a gente preste atenção no presidente, depois no governador. Aí depois vem lá, residualmente, o senador e o deputado federal, estadual.
Eu considero talvez o voto mais importante, mas esse é um outro tema, um outro debate. Só que nós vivemos um sistema político que alguns chamam e apelidam aí de presidencialismo de coalizão no Brasil. É como se fosse uma característica nossa onde o presidente não governa sozinho. Ou seja, o presidente precisa do Congresso, precisa do Senado, precisa da Câmara dos Deputados para aprovar o PPA, que é o planejamento do governo, aprovar o orçamento, aprovar os seus projetos. Como é que vocês avaliam a composição dessa Câmara, por exemplo? Uma pergunta. Caso o Bolsonaro seja eleito presidente, essa Câmara ela vai dar uma maior governabilidade para o Bolsonaro? Ou caso o Lula seja eleito em função do resultado, significa que o Lula vai ter muita dificuldade em governar com esse Congresso Nacional? Ou seja, para o cidadão é melhor eleger o Lula ou o Bolsonaro em função da composição do Senado e da Câmara dos Deputados? Quero começar pelo Éder Mauro, depois ouvir o senador Zequinha. Bem, eu não tenho nem dúvida que pela nova composição a melhor governabilidade é com o presidente Bolsonaro. Nós estamos com um Congresso, que é a somatória aí da Câmara e do Senado hoje, amplamente favorável ao presidente Bolsonaro, que eu não tenho dúvida, estará reeleito, né? E que pelo novo quadro que está aí, tanto na Câmara, que hoje com a maioria expressiva e agora no Senado, o presidente vai ter a liberdade de poder ter uma governabilidade ampla. Na questão dos projetos, na questão do orçamento, eu não tenho a menor dúvida. Esse país vai crescer cada vez mais agora com as propostas, não só nós vamos ter, na questão da reforma administrativa, na questão da tributária, nós vamos ter amplamente condições de levar esse país a um patamar bem à frente, né? E o Senado não vai ser diferente, está junto com a gente nessa situação, e inclusive de retirar do caminho aqueles que querem se meter no executivo e no legislativo. Eu não tenho a menor dúvida. Com a maioria no Senado, né, o Congresso, os próprios senadores, eles terão condições de fazer com que a harmonia dentro dos poderes, eu diria até assim, um puxão de orelha aqui ou ali, para mostrar que o executivo é o executivo, que o judiciário é o judiciário e que o legislativo é o legislativo. Então, o Senado terá em suas mãos a condição de fazer, inclusive, este tipo de movimento para que o presidente possa ter a liberdade que será o que terá a maioria do povo brasileiro para poder governar e levar tudo que for de bom para o povo brasileiro sem que tenha interferência de outros poderes. E eu tenho certeza que é a maioria no Congresso que vai fazer com que isso aconteça. Senador, antes de eu lhe escutar, só me lembrei de um dado aqui. Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu entrei no site do Observatório do Parlamento, que tem algumas estatísticas. Então, por exemplo, quando você pega o índice de projetos do Executivo que tramitaram e foram aprovados no Parlamento, no Congresso Nacional, é muito baixo. Você vê, por exemplo, que você tem aí nós estamos em 2022, então os dados estão referentes a 2019, 20 e 21. 2020 deu uma aumentada no volume de projetos em função até da pandemia. Chegou a 40% dos projetos de lei que foram encaminhados de autoria do Executivo, tramitaram e foram aprovados. Mas quando você vê 2021 e 2019, menos de 30% dos projetos que são encaminhados pelo Executivo tramitam e são aprovados no Congresso Nacional, o que mostra que o Bolsonaro teve muita dificuldade na relação com o Poder Legislativo nesse primeiro mandato. Como é que tu avalia essa mudança? Pode melhorar? Pode melhorar, mas isso é uma correção interna, né? Como já disse o deputado Éder Mauro, o cenário é todo bolsonarista, não tenha dúvida disso. E aí aquilo que a gente sempre disse na campanha, vou repetir agora, o governo do Bolsonaro, o segundo governo, vai ser muito melhor do que o primeiro. O primeiro ele aprendeu, né, se movimentar, né, dentro da questão do governo. É um outro cara, um outro presidente, muito mais aberto ao diálogo, a conversar, a construir entendimento. Todo mundo é assim, todo mundo aprende, né? Ele foi deputado a vida toda e, de repente, virou chefe do executivo, um negócio dentro de um caldeirão ali complicado. Não é fácil, mas isso passou. Hoje é um cara que sabe manusear muito bem. Então, tanto no Senado quanto na Câmara, é quase que céu de brigadeiro. Claro que nós temos
um PT com 80 deputados, mais alguma coisa aí de outros partidos ligados, que são chamados puxadinhos, né, que vão fazer coro ali, vão fazer zoada, muito barulho. Mas a maioria, né, de apoio ao governo vai dar tranquilidade para o Bolsonaro avançar. 2, e aí vem essa questão da correção do procedimento interno. Tem uma liderança dinâmica do governo. O líder do governo, ou o grupo de deputados, ou o grupo de senadores que assume o compromisso de fazer liderança, é quem dá um dinamismo aos projetos do executivo e que faz os parlamentos rodarem, né? Os parlamentos não, as casas que compõem o parlamento, no caso lá a Câmara e o Senado. Mas isso é uma questão de sentar com a turma, escolher um bom líder ou uns bons líderes e dizer, olha, eu quero avançar, eu quero aprovar. Tem um problema das comissões também, professor Eduardo. Por exemplo, nós temos duas comissões lá no Senado, na Câmara também é do mesmo jeito, né, que são chaves para a questão da economia, um monte de coisa. Constituição e Justiça. O governador, o presidente da República tem que ter muito cuidado com quem assume a Comissão de Constituição e Justiça. Senão trabalha contra, né? Porque senão ela pode enrolar todo mundo. 2, tem um negócio num país como o nosso, que quase 60% é região amazônica e tem um problema ambiental, um debate muito grande, em que pese o país, o governo fazer a sua parte, mas você tem uma imprensa que faz desse tema uma bandeira para falar mal o dia todo e presta um desserviço à nação, é a questão ambiental, né? Então, eu já estava conversando semana passada em Brasília com algumas lideranças, eu digo, olha, se a Comissão de Meio Ambiente permanecer nas mãos da esquerda, todos os projetos que dizem respeito à economia esbarram ali. Ficou travado, né? Travado. Por exemplo, licenciamento ambiental. Nós construímos um novo marco legal. Porque a economia do país é travada em cima disso. A gente tem que modernizar isso. Esse tema tinha no Congresso até um tempo desse mais de 16 mil itens. Tu calcula o emaranhado que era. Quer dizer, uma coisa diz uma coisa, outra coisa diz outra coisa. Desculpa, não tem como. Tem que jogar tudo isso fora e fazer um caderninho novo, que a gente chama de marco legal, né? Marco legal do licenciamento ambiental brasileiro. Inclusive Pronto. simplificando, né? Tornando as coisas mais Botando transparentes. alguma coisa inteligente, juridicamente, né, correto, discutido com todo mundo, esquerda, direita, centro, enfim. Isso foi feito na Câmara, está avançando, mas parou numa comissão, né? Na relatora. Graças a Deus, Deus tirou ela do caminho dos brasileiros e alguém vai ter que relatar isso. Mas vai lá para dentro e não me dá que eu vou relatar. E aí, senta em cima. Complicado. Um marco legal também, que é uma lei que nós estamos trabalhando lá, sobre regularização fundiária. Certo? Muito importante. A Amazônia dá quase 60% do território. A bagunça fundiária da Amazônia, ou de quase 60% do território brasileiro, é muito grande. Não é só o Pará, que é o principal estado da Amazônia, que tem problema fundiário. É todo mundo. E a gente precisa acabar com essa confusão. Nós já temos 522 anos. Para com isso, não somos mais meninos assim. A gente precisa ter uma legislação segura, tranquila, inteligente, que permita o uso da tecnologia, porque hoje é muito mais exato você medir por satélite do que com a trena puxando, entendeu? Abrindo picada no mato. Para que isso se eu posso usar de forma muito mais exata, muito mais correta, né? O georreferenciamento veio e acabou com aquele negócio. Não, mas a esquerda ainda usa esse discurso, parece que a gente está lá no fim do mundo ainda. Não, porque tem a Terra, tem o primeiro andar, o segundo andar. Não existe mais isso. O gel acabou com isso, não é? Acabou. Liquidou com esse negócio de primeiro andar, segundo andar, que uma área só tinha 2, 3 documentos. Acabou. Liquidou. Hoje você mede terra onde você quiser, da forma que você quiser, não é? Com uma tecnologia muito avançada, que cresceu muito nessa área, mas está parado. Porque na Comissão de Meio Ambiente tem que discutir, porque não sei o quê. Tudo puxa para a Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos lá tentando votar agora a autorregulação, né? Porque os fiscais federais, por exemplo,
que são os caras que fiscalizam os frigoríficos, que meia dúzia para um universo do tamanho do mundo. O governo não está podendo fazer mais concurso, né? Então, você traz isso para cá, o setor, né, é autorizado legalmente. Você não é que informa a sua declaração de rendimento? É. Se você errar, o que acontece? O leão lhe pega e lhe prende. Não é assim? Então, por que eu não posso informar também? Então, um projeto de lei inteligente, aí a Comissão de Meio Ambiente, que é tocada pelo Jacques Wagner, quer... O que tem a ver isso com o meio ambiente? Né? Mas tudo tem que passar no meio ambiente, que é um lugar de se travar isso. Só fechando esse tema, o governo tem que estar ligado, tem que estar plugado. Quais são os pontos estratégicos dentro de cada casa e quem vai ocupar, né, esses pontos? Não negociar ponto estratégico na esquerda. Ah, não, eu só voto aqui se eu puder. Tem que fazer tudo para evitar negociar as comissões estratégicas, né, as presidências, porque você precisa fazer esse projeto andar. Deixa eu pegar esse ponto aqui, Dermoro, e voltar para uma questão que eu quero, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Por exemplo, vamos falar dos últimos 3 anos. O Bolsonaro teve muita dificuldade em governar por vários motivos. Primeiro motivo, pandemia. Segundo motivo, ele não tinha maioria nas casas legislativas. Um judiciário extremamente hostil, mas aí você põe no pacote a presidência das 2 casas, claramente travando os projetos ou as agendas de interesse. Então, o Bolsonaro meio que governou com 2 poderes contras, então, o legislativo e o judiciário. E vocês colocaram aqui com muita clareza que esse Congresso ele sai modificado no sentido de que, por exemplo, se o Bolsonaro for reeleito, ele passa a ter uma maior governabilidade porque tem mais base de apoio no Congresso Nacional. Muito mais facilidade, incomparável. Mas aí a pergunta é, tem muita gente que está nos assistindo no podcast agora que está na dúvida. Não sei se eu voto e está formando opinião em função daquilo que está ouvindo. E tem gente que está pensando em votar, se vota no Bolsonaro, se vota no Lula. Se for o Lula presidente, o que vai acontecer se o Lula assumir a presidência da República e tiver um Congresso hoje, eu diria, nos feitios que foi o Congresso que o Bolsonaro teve, um Congresso de oposição. Isso é bom para o povo brasileiro? Como é que vocês avaliam isso? Eu vejo, Eduardo, da seguinte forma. Primeiro que o Lula não vai conseguir governar, né? Ele não terá o Congresso com ele. Hoje o presidente Bolsonaro, que conseguiu, né, e principalmente na Câmara, teve o acesso de aprovar muitas propostas, muitos projetos e medidas provisórias para que esse país andasse em plena pandemia, inclusive, mesmo a esquerda sendo contra, né? A gente vê na questão do próprio aumento do auxílio, em que a esquerda era contra, né? Sempre foram contra. Então, o Lula não teria condições de governar porque é extremamente maior hoje a situação de nós termos um Congresso completamente bolsonarista, né? Eu não tenho dúvida que seria muito melhor na questão do próprio presidente Bolsonaro. E ainda bem, porque hoje nós temos a condição, você vê, por exemplo, o Lula, numa das falas dele pelas redes sociais, e inclusive até em programa, ele falou na questão, por exemplo, do jovem de 16, 17 anos que furta um celular na rua e que muitas das vezes até mata para furtar esse celular, né, humilha e tantas outras coisas. Ele só furtou aquele celular para tomar uma cervejinha e ele quer descriminalizar essa questão desse furto. Hoje, com o Congresso que se tem, eu não tenho a menor dúvida que a redução da maioridade penal para 16 anos ela será um fato real. Não se pode admitir jamais, e a gente cito sempre o caso do Lucas, se não estou enganado o nome do garoto, né, um universitário que estava dentro de um ônibus junto com todos os outros colegas para irem para o interior dar de graça atendimento médico, né, para as pessoas, quando 2 assaltantes menores entraram, 2 menores e um maior, entraram no ônibus, furtaram os celulares e todos os pertences dessas pessoas, e na hora da saída, ele parou na porta do ônibus e apontou a arma e atirou, matando um jovem que estava se formando em médico. Então, isso é um absurdo que o presidente, ex-presidente Lula e presidiário Lula,
né? E eu acho que até pela questão de presidiário, ele quer descriminalizar. E o povo brasileiro não pode aceitar isso. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo, pai, mãe, jovem, vocês vão esperar isso de um ex-presidiário para descriminalizar crimes em desfavor da família, em desfavor do cidadão de bem que muitas das vezes está pagando um aparelho celular, está pagando uma joia que ele possa ter comprado, que está numa parada de ônibus e é humilhado. Quantas vezes nós assistimos pelas redes sociais? Se bem que a televisão hoje aberta, o Globo, essas coisas, não mostra porque é uma questão política, mas nas redes sociais se vê amplamente o cidadão de bem, aquele que trabalha, o jovem que vai para a escola, sendo humilhado, sendo espancado e até morto. Às vezes por causa de um celular e por causa de um tênis. E o bandido do Lula quer descriminalizar. Isso nós não podemos aceitar. E esse Congresso forte que se tem agora vão ser para fazer leis e fazer proposta para que a gente defenda cada vez mais o cidadão de bem e a família, e não bandido, que é o que sempre eles tiveram. A prova maior está aí. Onde é que o Lula tem 90% de aprovação? É na cadeia. É lá que os votos dele são maiores, proporcionalmente. Então não se pode admitir isso. Lula não governa com o Congresso com Congresso que está aí eleito, e Bolsonaro terá amplos poderes junto com o Congresso, que são os representantes diretos do povo, para poder fazer proposta para esse país decente, em defesa da família, em defesa da economia, em defesa do emprego. Então, Zequinha, você que está lá no Senado, terá aí 4 anos também, eu não tenho dúvida, vai estar do lado do presidente da República. E nós vamos fazer esse país crescer cada vez mais. Investidores de fora terem mais condições e vontade de investir aqui dentro do nosso país. Coisas que lá atrás já não tinha. Era só roubalheira, corrupção generalizada. Nós não podemos ver diferente. O povo lá fora vê dessa forma. A gente vê pessoas decentes de fora dizendo do ridículo de o povo brasileiro ter que eleger um bandido. Ainda quando a dona Michele esteve aqui no Pará, recentemente, na hora da saída, uma colombiana me abordou, querendo falar, dizer, pelo amor de Deus, não entreguem o país de vocês a um bandido, aos comunistas. O meu país está acabado. Eu vim para cá porque o meu país acabou. E eu não quero ver esse país tão bonito, com um povo tão maravilhoso, sendo entregue a bandido e a comunista. Vocês vão passar o mesmo que o meu país está passando e o meu povo está passando. Está na minha página. Então é isso que a gente não quer ver. E tenha certeza que não vai acontecer. Bom, inclusive é uma discussão, inclusive, Éder e Zequinha, que muito no campo das ciências políticas, que se o Lula eleito termina o mandato, né? Inclusive porque a própria oposição que ele vai ter é considerada uma oposição talvez mais ideológica, mais enraizada, e ele vai ter muita pouca capacidade de fazer o que ele fez no passado, que é cooptar os deputados e senadores através de mensalão, petrolão e etc. Eu quero pedir para a nossa equipe colocar aqui o mapa do Brasil com o resultado da eleição do primeiro turno aqui, que tem uma questão que eu quero abordar. Quero trazer um pouco esse debate aqui para o estado do Pará, enquanto a nossa equipe põe o mapa do Brasil aí, onde está aí a votação do Bolsonaro e do Lula aí, nos municípios. Esse mapa, ele nos chama a atenção para uma coisa. Os municípios que estão em azul são os municípios no qual o Bolsonaro teve maioria, e os municípios em vermelho no qual o Lula teve maioria. Então, o que costuma se dizer de uma forma mais geral? Que o Bolsonaro se elegeu com uma ampla maioria no Sul e Sudeste, tendo maioria da votação, e no Nordeste o Lula teve uma maioria, e no Pará o Lula teve uma maioria. Mas quando você olha o Pará, e a gente tem acompanhado um pouco o debate nacional, o que o debate nacional tem mostrado, pelo menos nesse segundo turno? Que o Bolsonaro está ampliando a sua vantagem no Sul e Sudeste, em especial no importantes colégios eleitorais, ali, Minas, como, por exemplo, Rio, Minas, Rio, São Paulo, inclusive entrando muito forte na Bahia. Bolsonaro está entrando muito forte na Bahia. Agora, o Pará, quando a gente olha o Pará, dizer que o Pará é Lula não é verdadeiro. Na verdade, nós tivemos aqui um Pará dividido. O Pará, eu diria, seria Metropolitana, Nordeste e Marajó com maioria do Lula,
e o Pará, eu diria, do agronegócio, do sul e sudeste, do oeste do Pará, com a maioria Bolsonaro. E vocês têm andado bastante no estado do Pará, eu tenho acompanhado vocês pelas mídias sociais, vocês estão duas pessoas incansáveis. Todo dia, seja em Belém, eu vejo o Éder Mauro muito em Belém, fazendo caminhada, indo para a rua. Aliás, um dos poucos que tem feito isso, viu, Éder Mauro? Diga-se de passagem, junto com o senador Zequinha Marinho também, indo para a rua, pedindo voto. Como é que vocês estão avaliando esse segundo turno? Nós temos um dado aqui, se vocês puderem colocar aquela tabela da eleição no Pará aqui, ajuda a gente a ter uma dimensão do que foi a votação no Pará. Então você tem aqui um pouco mais de 6 milhões de eleitores aptos no Pará. Nós tivemos aqui no primeiro turno 4 milhões, quase 4 milhões e 800 mil paraenses foram às urnas. Se abstiveram. Quem são os que se abstiveram? Aqueles que faltaram, votos brancos e nulos, em torno de 1 milhão e quase 1 milhão e 300. Quem votou nos outros candidatos aqui? Simone Tebet, Padre Kelson, Ciro Gomes, em torno de 350 mil pessoas. O resultado no Pará deu uma votação para o Lula de quase 2 milhões e meio, para o Bolsonaro quase 2 milhões, quase 1 milhão e 800, quase 1 milhão e 900. Uma diferença de 560 mil votos. Quando a gente vai somar as abstenções e quem votou nos outros candidatos, existe um conjunto de votos que eu estou chamando aqui, que nós estamos chamando de votos a serem conquistados, em quase de 1 milhão e 638 mil votos. É muito voto. É muito voto. E eu tenho, inclusive, escutado pessoas que votaram no primeiro turno no Lula e já viraram voto. Disseram, não vou votar por causa disso. Como é que vocês estão sentindo essa eleição na rua, no dia a dia? Será que o Pará permanece com a maioria Lula ou a gente pode ter uma surpresa aqui no Pará? Pode melhorar. O Zequinha começa agora. A percepção que eu tenho que o eleitor... Primeiro, é uma eleição diferente, né? O pessoal sempre é uma eleição diferenciada. No primeiro turno, tem muito candidato pressionando, levando para votar, entregando o santinho com a chapinha, né, Éder Mauro? Pronto, é para votar aqui. Aqui não, nesse momento nós vamos ter uma eleição com um eleitor mais tranquilo, mais sóbrio, capaz de fazer uma avaliação melhor. Você não tem mais candidato, né, na rua. Tem candidato na rua somos nós, os nossos liderados, estamos aí tentando fazer a movimentação da campanha. O eleitor tem mais tempo para dar uma refletida, né? E prestar um pouco mais atenção nesse processo. O volume de informação, principalmente via rede social, também aumenta, né? E você não tem mais outros candidatos em cena, só... Que divide a atenção, né? Que divide a atenção, só os dois lados. E o cara vai aprendendo, aqui, para cá, para cá. Aqui no Pará é importante. O que eu vejo no Pará? Quem é o eleitor do PT aqui? Dá 30 e poucos %, né, Éder? Por aí. Digamos 33%, 34%, esticando demais 35%. O Lula teve 52% mais ou menos, foi? Cadê o percentual? Você não tem aí, né? Não tem percentual, tá absoluto, mas então, quase isso. Tu tens aí entre 17% e 19% no eleitor que não é petista, mas que foi no oba-oba. Tá me entendendo? Pressionado, encaminhado, pedido. É o deputado federal, é o deputado estadual que vai lá e contrata para fazer bandeirada. O cabo eleitoral que às vezes nem vota, mas ele pressionou, porque ele estava ganhando o dinheiro dele para fazer isso. E ele ajudou a encaminhar esse voto. Esse cara diminuiu significativamente. Se agora você tem cabo eleitoral? Tem, mas muito pouco, que não dá para fazer essa cobertura. Então eu tenho uma confiança e uma convicção de que a gente melhora significativamente esse resultado pró-Bolsonaro aqui no Pará, levando em consideração uma série de coisas. E aí a gente quer aproveitar e fazer esse apelo aqui. Primeiro, para aqueles que compareceram e votaram no Lula, para fazer uma reflexão melhor. Não é a questão do candidato, é o lado, o rumo que você vai dar para um país. Qual é o país que você quer? O país da violência, o país da corrupção, o país da destruição da família, o país de uma escola contaminada, né, e atrasada. E aqui no Pará é muito bom falar disso, que nós somos o pior IDH do Brasil, está aí para todo mundo ver, né? Como é que você é pai de família e você quer implementar um modelo desse, né? Aí um modelo de economia corrupta e vem, recessiva, enfim,
que dá no maior desemprego da história. Já deu uma vez. Não tem esse negócio de será? Não, já deu. Né? Já deu, já aconteceu. Está aí. Ou não, eu quero um modelo diferente. Um modelo que evite a corrupção, um modelo que o país seja republicano e corra atrás dos interesses da coletividade, de um presidente decente, correto, não é, que procura buscar o verdadeiro objetivo do Estado para com a sociedade, um modelo de sociedade saudável que respeite valores, princípios, instituições, família, papapá. Então, esse eleitor não é louco. Eu acredito no ser humano. Eu nunca desisto das pessoas, porque eu acho que a pessoa tem condição de, mesmo na pior situação que esteja, de repente acordar, né, e refazer todos os seus princípios e, enfim, mudar de posição. Então, eu acredito, nesse segundo turno, que o ambiente é muito mais pró-Bolsonaro do que pró-Lula. Mauro. Eduardo, ratificando o que o Zequinha falou, eu diria assim, que no primeiro turno, a eleição ela foi mais dinâmica e ela foi, vamos dizer assim, contaminada com tantos atores nela. Né? Nós tivemos aí uma infinidade de candidatos a deputado estadual, uma infinidade de candidatos a deputado federal. O governo do Estado ele estava com a grande maioria absoluta das siglas partidárias. Perfeito. Sem falar que ele tem 39 deputados ainda hoje na mão dele, que faz o que ele quer. Se o governador chegar lá e disser, deputado falando de tal, tu levanta daí, senta bem aqui, ele faz isso. A gente tinha essa grande maioria. E esse povo todo foi para a rua, com material, com dinheiro jogado. Né? Eu não preciso nem falar da questão do dinheiro, porque a pandemia mostrou esse quantitativo de dinheiro que possa estar sendo jogado e foi jogado nas questões das campanhas aí, abertamente, de uma forma que o povo, principalmente na questão dos nossos municípios mais distantes, né? As informações que chegaram lá com esses deputados, com tanta gente, com tantos cabos eleitorais, foi pesado. Então, já se viu que houve um resultado de eleição que foi um retrato da consequência disso. Eu não tenho dúvida disso. Hoje não existe mais essa situação. Hoje existe um governador do Estado, né, que apoia o bandido do Lula, mas não podia ser diferente. Se chamar eles de bandido, de ladrão, para eles é uma questão de orgulho. Né? Para todos os dois, isso aí é questão de orgulho. Então, ele está diretamente à frente da campanha do Lula. Você vê que todo esse quantitativo de gente que está na rua com bandeira vermelha, ninguém ali está de graça. Quem está pagando essas pessoas? Né? Quem está produzindo esse material? Então, as pessoas estão ali porque precisam. Né? Eu canso de fazer caminhada e saio abraçando essas pessoas. E muitas delas dizem, delegado, eu preciso. Eu estou ganhando aqui o meu dinheirinho, mas eu preciso, eu tenho que estar aqui. Né? A gente não tem outra condição, não tem ninguém que possa vir trazer outra bandeira ou pagar a gente para isso. E a gente entende. Mas a história agora vai ser outra. Eu acredito piamente de que o resultado da eleição vai ser bem diferente no estado do Pará, principalmente na questão da área metropolitana sul do Pará e sudeste do Pará. Nós vamos ter, eu acredito, uma grande virada nesse trecho todo. Né? E na questão Marajó e questão nordeste do estado, nós vamos ter uma grande diminuição. Eu vi hoje pelas redes sociais, Igarapé-Miri, numa localidade lá, né, os barqueiros, tudo de verde e amarelo, fazendo uma grande manifestação dos barcos que estão mudando seus votos porque não acreditam no que for lá. Inclusive já me disseram que o governador estará lá amanhã para tentar mudar essa situação. Ou seja, ele está dedicado muito nessa questão. Mas eu não tenho dúvida de que o resultado vai ser bem diferente no estado do Pará e também não tenho dúvida pelo que já se viu em pesquisas que estão vazando pelas internets aí, é claro, a Globo não vai mostrar isso, já mostra o presidente à frente, até porque a questão de Minas, de São Paulo e Rio de Janeiro já fez com que isso já pegasse uma frente bem positiva na questão do resultado da eleição. Então, nós estamos muito confiantes nisso. Eu acredito piamente de que o resultado, de forma global, no país,
vai levar o presidente a ser reconduzido na cadeira de presidente da República, até porque é o melhor para esse país, e principalmente por um fato muito simples. Quando você é levado a tomar uma decisão e que você tem tempo para ela, você fica aqui remoendo isso. Só que agora não tem mais tempo. Na hora em que você vai chegar na beira do abismo e você tem que tomar uma posição, o povo agora não tem mais o que pensar, né? O povo agora vai dizer, não, aqui desse lado tem um capitão e desse lado tem um ladrão, né? Daqui tem um homem que destruiu esse país, destruiu família, e daqui tem um cara que colocou em plena pandemia o país num trilho, que tem valores de família, né? que teme a Deus. Então eu não vou para o lado errado. Com toda a consciência que se pode ter, eu agora já estou com o pé para ir para o abismo, eu tenho que tomar minha decisão. E eu tenho certeza que essa consciência vem na hora do voto, independente do governo estar derramando dinheiro nas ruas aí e fazendo tudo que a gente sabe que está fazendo, inclusive obrigando as pessoas dentro das secretarias a usarem a bandeira e no carro o adesivo do PT, senão serão punidos, que são os absurdos, que para mim é crime eleitoral. É o famoso assédio eleitoral. Mas que é claro, ainda não se vê situações sendo. Eu recebo telefonemas de policiais. Para você ter uma ideia, Eduardo, o governador do estado, ele simplesmente, Zequinha, não sei se você já tomou conhecimento disso, ele lançou a operação abstenção dentro da Polícia Militar. Ou seja, ele está mandando, já desde a semana passada, tropas de policiais para fora do município de onde ele vota. Se Marabá, aqueles policiais votam lá, ele transfere para outra região e transferência daqui para cá. Ele está movimentando a tropa para não deixar nenhum policial votar. Porque ele sabe que 99% da tropa da polícia militar é conservadora, é pró-Bolsonaro. Então ele quer retirar esse pessoal da urna. Eu não preciso aqui falar que é um covarde. Ele está fazendo o jogo dele. O que eu gosto de ver é que o povo paraense, principalmente, precisa começar a enxergar esse tipo de coisa, porque o caminho que se está levando e que se está indo com o Estado do Pará é muito triste em relação a isso, porque eu não acredito que o povo do Estado do Pará tenha esquecido que 40 bilhões jogados aqui dentro, né, só em dois processos, que é o das OS e dos respiradores. Os respiradores foram 50 milhões, onde foram comprados respiradores de ensaio para estudante, que até hoje estão escondidos dentro de depósito, que nunca foi devolvido o dinheiro. E do caso das OS foi 2 bilhões sendo investigados, dos quais 1 bilhão e 300 milhões. O cara não roubou 100 mil, o cara não roubou 1 milhão, o cara roubou 1 bilhão e 300 milhões. São 4 prêmios de Mega Sena ganhando sozinho todo ano. 4 prêmios. Esse dinheiro está onde? Então, é esse o Estado que a gente quer? É esse gestor que se quer para o Estado? E é isso que está sendo usado na campanha do Lula. É ladrão apoiando ladrão. Eu não tenho o menor receio de ir para cima e de ficar falando isso. Eu preciso que o povo paraense se alerte a isso. E eu tenho certeza que agora, na porta do abismo, o povo paraense vai dar resposta. Nós vamos mudar essa situação. Grande Belém e sul e sudeste do estado, nós vamos ter um diferencial muito maior em relação ao resultado do primeiro turno, até pela questão também de deputados influenciadores, né, com santinhos prontos e propostas prontas e dinheiro na rua, como eles tinham, não terão mais esse acesso. E nem tem essa intenção mais. Sem falar na questão dos prefeitos. Mais de 100 prefeitos. Mas eu recebo ligações, Zequinha, de alguns prefeitos me dizendo que alguns estão se rebarbando, estão se rebelando a não aceitar a proposta, que não é uma proposta, é uma imposição do governador do estado para que os prefeitos joguem pesado na questão da campanha do Lula. E muitos não estão aceitando, outros estão recuando, outros estão se sentando, não querem saber, não vão cometer esse erro. Eu costumo dizer que o prefeito, que é um gestor, ele tem que pensar no povo, no cidadão que elegeu ele. Cada pai de família e mãe de família que acreditou nele. E ele não pode fazer isso com cada pai de família. Que ele não se meta nessa briga, em querer colocar, em querer induzir, em querer impor para uma população, para as pessoas que ele contratou dentro da prefeitura dele, para que façam coisas que a pessoa não quer fazer. Então esse alerta que eu levo a toda a nossa população, que eu tenho certeza
que o resultado vai ser diferente. Eu quero fazer uma penúltima pergunta para vocês, depois voltando a uma pergunta talvez mais polêmica. Grande parte do resultado desse primeiro turno no Pará se explica pelos fatores que vocês expuseram aqui. Em especial pela máquina pública sendo assintosamente utilizada no processo eleitoral. Não só pelo governo do Estado, mas também, infelizmente, a Prefeitura de Belém também tem jogado muito pesado. Inclusive, denúncias muito similares são feitas com muita frequência nas mídias sociais sobre assédio eleitoral, uso da máquina pública, uso de recursos públicos para as próprias campanhas que eles apoiam, ou para a campanha que eles apoiam. Indiscutivelmente, o resultado dessa eleição vai ser determinante para o cenário político paraense dos próximos anos. Então, por exemplo, nós temos aqui claramente uma prefeitura de Belém que agoniza. Então você vê aí um prefeito extremamente mal avaliado, é raro você ver alguém que não seja militante político partidário dos dois partidos, PT ou PSOL, dizer que o prefeito atual está fazendo uma boa gestão. Aliás, pergunta-se muitas vezes, cadê o prefeito? E aí você tem um prefeito que está apostando a sua sobrevivência política na eleição de um aliado em Brasília. E o próprio governador do estado também tem apostado na eleição por vários motivos. Há uma informação aí de uma suposta, talvez, não término de mandato dele, há uma discussão de uma possível candidatura para o Senado, e há todo um cenário para Belém, por exemplo, muito complicado, porque, inclusive, aquele pool de alianças que elegeu o atual prefeito parece que dissolveu. Então você tem aí já uma pré-candidatura vindo aí dessa base política, já anunciando como pré-candidato a prefeito daqui a 2 anos. Você tem aí o governador dizendo que vai lançar um candidato ou uma candidata, e fala-se muito na Elcione como candidata à prefeitura de Belém. Eu não tenho certeza se isso tem procedência, mas há uma discussão sobre isso. Agora, como é que vocês avaliam o resultado dessa eleição para o cenário daqui a 2 anos, daqui a 4 anos? Zequinha, quer iniciar? Bom, deixa eu lhe falar, a gente acabou de enfrentar uma eleição que não foi decidida propriamente no voto. A disputa não foi eleitoral, a disputa foi financeira, não é? E também, grande parte, da pressão da máquina. Você é prefeito e eu lhe prometi tanto, e assinei um convênio contigo de tanto, e se você deixar um servidor seu participar de uma reunião do meu adversário, você vai ter que demitir esse cara. Quer dizer, um uso assintoso da máquina e do dinheiro, né? Então, você tem que fazer uma disputa eleitoral e não uma disputa desse tipo de coisa, né? Se vier a eleição municipal e a disputa seguir o mesmo modelo, né? Quer dizer, porque essa questão da corrupção, a gente fala de processo, tem um processo grande que deu tanto, mas você tem mais 3 processos, 3 ações que estão aqui na Justiça Comum, né? Que são tão grandes quanto. Se você fizer alguma avaliação de dados, né? Vamos para as OS. O cara pegou um período aqui, a despesa com pagamento de OS era 700 milhões. Jogou para cá 1 ano e pouco, esses 700 milhões subiu de 700 aqui para 1.700. Quer dizer, nesse período de 1 ano e pouco aqui, o Estado gastou mais 1 bi, sem acrescentar em atendimento absolutamente nada. Pelo contrário, do atendimento nas pontas aí, tá a coisa mais precária do mundo. A reclamação tem nada, só a cara, né, do pessoal. Quer dizer, a OS hoje aqui no Pará virou uma forma de lavar dinheiro. Quer dizer, tem muito dinheiro guardado para fazer campanha, comprar, resolver qualquer problema e tudo. Então tem que, no meu ponto de vista, vamos ver como é que isso fica, né? Até onde, né, esse eleitor vai se permitir acompanhar e votar nesse modelo, onde ele vai poder dizer, não, para aí, eu
Não vou atrás disso aí. Eu vou ter que assumir uma posição de cidadão aqui e tomar uma decisão na minha vida. Bom, eu não vejo assim muito a perspectiva para 2024 muito bonita, muito fácil, não, né? Porque o esquema montado no governo para ganhar a eleição foi um esquema crudelíssimo. Primeiro, você não tem como frear a corrupção, né? A lavagem do dinheiro de tudo quanto é jeito, vem. Chegou, pega e resolve na grana. Quem é que compete com isso aí? São os esquemas realmente feitos pelos governos esquerdistas no mundo todo, né? No mundo todo, que quase não tem concorrente. Quase não tem concorrente. Compra tudo, compra tribunal, compra juiz, compra promotor, compra imprensa, compra parlamento, compra tudo. Quem é que diz alguma coisa aqui em Belém? Ninguém. Algum blog, alguma coisa que a grande imprensa não fala nada, a Assembleia Legislativa é calada, o Ministério Público fechou a boca. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Quer dizer, e o poder, né, financeiro avança. Até quando esse cenário vai continuar, eu não sei dizer. Temos que ir avaliando, pesquisando, ouvindo essa população, como é que ela vai reagir diante disso. Porque as ferramentas que a sociedade tem, infelizmente, é uma vergonha. Cadê o Ministério Público Estadual? Calou a boca. Cadê a Assembleia Legislativa? Calou a boca. Cadê a imprensa? Calou a boca, né? A sociedade paraense está no mato sem cachorro, quando faz uma avaliação desse tipo, para poder o eleitor se posicionar. Quem é que comenta? Os políticos, né? A gente comenta, a gente fala, a gente diz isso, mas fica aqui, praticamente dentro da bolha. O restante está na mão do poder econômico de forma muito acirrada, tomando conta de tudo, vigiando tudo. É um modelo que se aplica, por exemplo, a Venezuela faz isso com muita competência. Deputado. Eduardo, é uma previsão meio preocupante, né? Se você fosse consultar um eleitor hoje, de cada 10 eleitores que você consultasse, e até de esquerda, né, em relação à questão prefeitura de Belém, acho que 9,5 dizer que é uma decepção, né? Eu não diria nem uma ausência, eu diria um sumiço completo. Para lhe falar a verdade, eu só vi o prefeito no dia do Círio, do Círio Fluvial, porque eu estava na embarcação da Marinha e vi ele de longe. Foi a única vez que eu vi o prefeito dançando lá embaixo. Única vez. Então, hoje, se você consultasse, você teria esse resultado. Mas campanha política é um jogo. E muitos sabem jogar. Muitos sabem jogar. Eu não tenho dúvida, porque se você for consultar obras do prefeito de Belém, a única que eu vi, e pelas redes sociais, foi uma ponte de 4 metros de madeira que ele inaugurou. Só. E nada mais. Nós estamos com nossos pronto-socorros completamente abandonados. Nós estamos com um município que mais de 60% dele não tem saneamento básico. Nós temos setores dentro da Grande Belém que não era mais para estar morando em ponte, não era mais para ser estiva, e que não mudam esse retrato. Nós temos funcionários de secretarias, e eu recebo isso todo dia, amigo, para que como eles têm receio de falar, porque a gente sabe o que vem para cima deles, eles passam para mim para que eu fale. Eu canso de ir, às vezes, para a porta de hospital, para a porta de outros setores, gravo o vídeo e mostro a situação. Aí eles correm e pagam o pessoal. Está entendendo? Então, está um verdadeiro abandono na nossa Grande Belém. Quem anda de ônibus ou de carro, de bicicleta, de moto em Belém, sabe do que eu estou falando. As nossas vias são péssimas. Você anda em qualquer capital pequena do Nordeste, você consegue andar 5 quilômetros sem nenhum remendo. Né? Eu não quero nem falar de Brasília, que é um grande centro, mas qualquer capital pequena do Nordeste tem uma grande orla bonita, qualquer uma pequena. E você consegue andar 5 quilômetros numa via sem nenhum remendo, sem buraco. Belém é simplesmente maltratada por gestores que não amam essa cidade. Infelizmente, como eu disse para você, campanha é um jogo. E eles sabem jogar. Ele vai maltratar o povo da Grande Belém durante esses 3 anos e meio.
e vai começar a jogar dinheiro nas vésperas. E vai ter apoio do governador ou não, lá na frente, na ocasião em que for ter a campanha, para fazerem o jogo deles, para tentar eleger os candidatos deles. Se ele lança alguém para enfraquecer outros candidatos, ou se mantém Edmilson por uma reeleição e investe em cima dele. E o povo, meu amigo, é que a gente gostaria que o nosso eleitor pudesse enxergar o que passou, não se iludir mais com esse pessoal. Nós não podemos sofrer 3 anos com um gestor para que ele faça um jogo durante 1 ano e iluda novamente para ser reeleito. Eu costumo dizer que tanto o meu estado quanto a minha cidade, Belém do Pará, de onde eu nasci, não teve ainda um gestor que amasse esse município para realmente trabalhar. Ir para a rua, ir para dentro dos canais, desentupir, se ele não tiver dinheiro, e junto com o povo, eles desaparecem. Se você vai procurar esse pessoal, onde eles estão? Estão passando férias em Portugal, estão na Europa. Eles adoram fazer isso. A gente cansa de ver, inclusive, em arquibancada, assistindo final da Copa Sul-Americana, entendeu? É onde eles estão. Muitos vão para as Guianas fazer jogatina. Essa é a vida desses gestores, enquanto o povo está apodrecendo, enquanto a nossa cidade está apodrecendo. E deixa lá para frente para que a gente faça o jogo da campanha, reúna o pessoal que a gente tem que reunir e iludir o povo novamente. Eu gostaria muito, tenho respeito profundo pelo povo desse estado, até porque eu tenho respeito deles. Hoje eu caminhei na terra firme e vi pessoas de esquerda virem a mim dizer: amigo, eu vou votar, não vou votar no teu candidato, mas eu tenho respeito profundo por você. Isso é confiança, é respeito. E eles não têm nem um pingo de transferir para o povo o que o povo muitas das vezes depositou neles. E é isso que eu quero que o povo do nosso estado, o povo da nossa cidade enxergue, para que não coloquem esse tipo de gente, que possam dar oportunidade para pessoas que têm visão, para jovens, seja lá, pessoas que possam ter condição de dizer: eu vou fazer isso aqui, quero fazer. Porque esse jogozinho que está em cima não é bom, nem para o meu estado e muito menos para a nossa cidade. Não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei se mais lá na frente as coisas comecem a mudar. Mas eu tenho certeza que vai ser uma eleição muito disputada na questão, daqui a 2 anos, nas prefeituras, não só de Belém, como de qualquer outro, como dos outros municípios, principalmente contra aqueles prefeitos que foram impositivos, que foram ditadores em querer fazer com que a população vote naquilo que ele não quer votar, né? Edmilson, aqui eu não quero jogar confete em ninguém, não tenho nenhuma aproximação com o prefeito de Ananindeua, pelo contrário, já critiquei ele muito, mas pelo menos de lá está fazendo praças, está recuperando praça, fez uma praça bonita com esporte radical. Pelo menos está fazendo, eu passo por lá e vejo, está entendendo? Mas o daqui não faz nada. As nossas praças estão abandonadas. E o povo não pode dizer que é mentira minha, porque frequenta as praças. Isso é verdade. Frequenta as praças, pelo amor de Deus. Eu estive recentemente na Praça Batista Campos e é lamentável. A coisa mais fácil que existe. E vamos dizer assim, é a adição número 1 de um prefeito. E muito lá atrás se dizia do prefeito enrolão. Ajeita a praça que o povo fica satisfeito. Mas nem isso esse prefeito faz. Batista Campo abandonada, a Praça da República abandonada. As praças como todas estão abandonadas. E aí, fica aí para o povo dar resposta. A gente não pode ver a eleição como as vésperas da eleição, como o jogo da campanha para a eleição. Você, cidadão, tem que ver o seu voto como 4 anos que passaram, ou até 8 anos, que foi que este rapaz fez pela minha rua, pela minha cidade, pelo meu posto de saúde do bairro. Nada. Então eu vou de novo confiar o meu voto. Isso é gostar de sofrer. E eu não acredito que o povo de Belém e o povo do estado venha a cair nisso novamente. Daqui a 3 dias, todos nós
e quem está nos assistindo vai às urnas e vai escolher o próximo presidente. Eu guardei a última pergunta, talvez uma das mais importantes, perguntas para ajudar, inclusive, a formar opinião a quem está nos assistindo. E eu considero talvez esse um dos temas centrais dessa eleição. O próximo presidente vai nomear pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu digo pelo menos porque existe a possibilidade, caso o novo Congresso Nacional aceite as denúncias de impeachment, há muita possibilidade de alguns dos ministros aí serem, inclusive, impeachmentados por estarem descumprindo preceitos constitucionais básicos. E nós, como sociedade, precisamos debater. Aliás, nós precisamos ter, como atores públicos, eu como professor, vocês como políticos, a capacidade de defender o nosso Estado democrático de direito. E, curiosamente, muitos que se dizem defensores da democracia não são. Porque a democracia, ela não tem lado. A democracia, o único lado da democracia é a sociedade. Então não dá para você defender a democracia quando me interessa e quando é o meu adversário, eu defender censura, defender cerceamento de liberdade. E o que nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional são muitos deputados e senadores que ainda parece que não acordaram para o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, eu acho que nós precisamos... Eu não sei se o atual presidente do Senado ou do Congresso vão se reeleger. Eu espero, como cidadão, que não. Porque eles têm, infelizmente, feito um desserviço para a nossa democracia, na medida em que eles têm compactuado com coisas que são imorais. Então, só para citar, por exemplo, existe um tal do inquérito do fim do mundo, onde um juiz, um magistrado, ele é vítima, ele abre o processo, investiga, acusa, julga os recursos de uma forma monocrática. Recentemente nós tivemos aí, por exemplo, o caso do Roberto Jefferson, onde muitos dizem que esse inquérito já era para ter sido arquivado. Mas parece que o ministro Alexandre de Moraes mantém o processo aberto para manter um poder. Isso aí acho que é até ilegal o que ele está fazendo, porque ele mantém um processo aberto para ter ingerência. Inclusive o deputado Roberto Jefferson, nem deputado, mas é ex-deputado, portanto ele não tem foro privilegiado. Ele deveria ser, caso julgado, justiça comum, primeira instância. Mas não. E você tem outros casos aí, como a censura a Jovem Pan, por exemplo, a censura a muitos youtubers. Ou seja, tem um abuso de autoridade aí por parte do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso é nítido e notório. E o próximo presidente vai eleger 2. Aliás, eu defendo, sabe, senador Zequinha, que a nossa forma de indicação para o Supremo Tribunal precisa mudar. Não pode ser amigo do rei, não pode ser uma indicação política. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal deveria ser o ápice de uma carreira na magistratura, formado por meritocracia. A pessoa faz um concurso público e chega lá por mérito. E nós temos ministros que nem notório saber em área jurídica têm. Mas era porque era advogado de partido, era porque era próximo do presidente ou da presidente, e chega lá e comete verdadeiros absurdos jurídicos, onde o guardião da Constituição acaba sendo exatamente seu principal algoz. E última instância. Em última instância. Ninguém tem para onde correr mais. Ninguém tem para quem recorrer. Decide a sua vida definitivamente. Pois recorre para quem? Ou seja, você criou uma instabilidade jurídica e você criou um estado de exceção no Brasil que eu, como cidadão, eu realmente estou muito preocupado, eu estou assustado com o que a gente está vendo no Brasil. O Supremo Tribunal entra na esfera legislativa, entra na esfera executiva, se acha um supremo poder no sentido que parece que não tem freios e contrapesos no Brasil. A gente precisa rever, inclusive, eu acho que a questão essa autonomia que o Supremo se julga ter. E isso se faz exatamente com a atuação mais forte do Congresso Nacional. Eu sei que vocês vão atuar de uma forma muito incisiva nisso aí, mas a pergunta o próximo presidente vai nomear pelo menos 2. E o cidadão que está nos assistindo aqui talvez não tenha percepção disso. Como é que vocês enxergam isso? Talvez seja até mais importante que a eleição do presidente da República, a nomeação dos próximos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Posso começar? Por favor.
É muito importante o que você está trazendo aqui, porque realmente tem muita polêmica, né? O modelo, né, da Constituição da Corte, essa nomeação, essa escolha livre por parte do presidente da República, né? E quando você tem à frente desse governo, dessa presidência, alguém como, por exemplo, o Lula esteve, né? Depois nós tivemos aí a nomeação do Alexandre de Moraes, que foi pelo governo Temer, né? Era ministro da Justiça do Temer. Isso é que está matando, destruindo, né, uma instituição de 100 e poucos anos de existência. 109 anos, parece, alguma coisa assim, que sempre manteve uma tradição de gente, de um currículo, né, de uma vida, de uma história. Então, a nomeação coloca uma pessoa inadequada, uma pessoa sem o notório saber no jurídico, sem história também de vida. Não um é advogado do PCC, o outro era advogado do PT, o outro era não sei da onde, outro sei da onde, outro era militante, cabo eleitoral. Aí, não, bota fulano lá, porque o fulano vai estar lá a nosso serviço. Né? Olha aonde nós chegamos. A esculhambação que se colocou nesse país. Quer dizer, a gente tem comentado aqui um monte de problemas que a esquerda nos trouxe, mas não tínhamos abordado isso aí. Né? É um problema que ficou. Terminamos esquecendo, que você lembrou nesse momento muito bem. Quer dizer, como o governo da esquerda afetou a composição de uma corte tão importante para a sociedade como o Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, avacalhou, botando gente que não tem um currículo adequado para estar ali. Tanto é que você está vendo as cabeçadas que dão todo dia. Um faz demais, o outro puxa para cá, o outro cria instabilidade. Por exemplo, o ministro Fachin pegou um negócio que estava julgado, pacificado, que é o marco temporal das terras indígenas no Brasil, né? Trouxe para a pauta. 40% da economia brasileira está na mão do agro. Se pegar e abre tudo isso de novo para atender um pedido político das bases da esquerda, né? Olha o problema na economia que você traz para todo um país, certo? É preciso, por exemplo, Alexandre de Moraes prejudicando o Pará. Vou citar aqui de forma bem cirúrgica. O Alexandre atendeu um pedido, uma ação do PSOL. O PSOL não tem representação no Congresso, é insignificante. Pode ver que ali a quantidade é muito pequenininha em relação ao tamanho da Câmara. O Senado nem isso tem. Esse é o ponto. Quer dizer, o PSOL não tem voto no Congresso, mas tem voto no Supremo. Para com isso. Embargou. Perde nas 4 linhas e vai para os bastidores. Aí embarga a Ferrogrão, correto? Embarga a Ferrogrão. Bora só localizar um negócio aqui. Aqui em Barcarena tem uma empresa chamada Hidrovias do Brasil. Eu conheço o diretor, o CEO, tal, papapá, e aqui e acolá está debatendo, conversando, vem aqui, conversa com a gente. Olha, o negócio está difícil por isso, precisamos melhorar. Tá bom. A Hidrovias tinha R$1,5 bilhão para melhorar a estrutura, a infraestrutura do porto dela aqui em Barcarena. Sabe o que o cara veio falar para mim depois? Disse, olha, eu não posso botar esse dinheiro aí, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Segurança jurídica, né? Total. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque embargaram tudo, mandou o TCU parar, a análise mandou parar, parou. O empresário pega e cruza os braços, certo? E você perde o investimento de R$1,5 bilhão bem aqui. Para quem está nos assistindo, isso significa o quê? Perda de emprego, perda de renda? Não, já pensou o que é R$1,5 bilhão circulando em Barcarena para chegar em Belém? Sabia? O que significa isso? Eu estou citando um exemplo prático de como uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, por um ator, um ministro, que não tem muita noção, não é? Mas politicamente é envolvido, tem o seu enlace ali, né? Com um partido radical que tem como bandeira algumas coisas bobas na área ambiental. Essa ferrovia tira 350 mil caminhões por ano de circulação para puxar tudo por trem. Essa quantidade de caminhões soltando gás poluente, não é? Ah, não, mas porque
Quer dizer, em vez de eu beneficiar o meio ambiente, eu prejudico o meio ambiente. O caminhão vai continuar. Por causa de um detalhe, que o cara, no tempo, era ministro da Justiça do governo, que mandou o projeto de lei através de uma medida provisória para lá. Ah, não, mas não pode ser uma medida provisória, tem que ser um projeto de lei ordinária. Pô, mas tu não estava lá? O que estava fazendo assessorando o presidente da República no tempo? Não é verdade? Por que você não interviu? Agora vai atender um negócio aqui do PSOL. Misericórdia, professor. Então, isso também a esquerda bagunçou com o Brasil, comprometendo uma corte que não fazia isso. Eu não me lembro, não me recordo, nem tenho lido se antes o Tribunal, o Supremo foi tão avacalhado. Tem um nome para isso, né, senador? O pessoal fala de ativismo judicial hoje. Para com isso. Para com isso. Agora vamos ao outro lado da coisa. A esquerda avacalhou, botou gente de qualquer jeito, está lá, criou o que está lá, dando problema para todo mundo. Problema para a economia, problema para o desenvolvimento do país, problema de tudo quanto é ordem. Tá. Quem é que pode consertar isso? O Senado, no nosso caso. Ele funciona nesse aspecto aí como uma verdadeira agência reguladora, né? Mas aí também, aí você colocou aqui, e como é que fica presidente? Não é? Vamos ter que fazer uma avaliação muito profunda com relação a isso, né? Porque a sociedade não aguenta mais. Não aguenta mais. Nós temos que refletir muito sobre quem vai presidir essa casa, né? Porque ou ela funciona de verdade, ou então a gente perde também. Vai para a mesma vala do desgaste que está submetido o Supremo Tribunal Federal hoje. O Supremo já foi tido na avaliação popular como uma das instituições mais conceituadas, mais confiáveis desse país, né? Junto com a Polícia Federal e todo mundo. Mas, infelizmente, hoje é uma instituição extremamente desgastada. E se o Senado não sentar para exercer o seu papel constitucional e institucional, perfeito, né? Nós também vamos cair na mesma vala, porque a gente poderia ajudar o Brasil, corrigir esse erro, tomar medidas, tomar posicionamentos, e não estamos fazendo. Deputado. Bem, eu vou primeiro logo me posicionar em relação a de como eu acho que deve ser composto o Supremo, né? O presidente da República, o executivo, ele é eleito pelo povo, de forma direta. Os senadores são eleitos de forma direta pelo povo. Então, o legislativo, como um todo, os deputados são todos eleitos direto pelo povo. A responsabilidade é do povo, e o povo cobra isso. De que forma o povo cobra? Ou, muitas das vezes, se omitindo e deixando continuar o que não presta, ou eles simplesmente retiram o que não presta e põem outro. Então, eu acho que o judiciário deveria ser da mesma forma. Da mesma forma, o judiciário, no que se diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, que é a última corte, é o último andar onde decide a vida de um cidadão, de uma empresa, de uma grande decisão de uma instituição, até pública, é lá. De lá não tem mais para onde correr. Você não vai recorrer para um tribunal na ONU ou na Lua, não vai, é lá. Lá acaba. Então lá tem que estar pessoas que não podem ser colocadas por mim, político, não pode ser colocado pelo partido político. Lá acho que deve ser pessoas colocadas também pelo povo, né? Que não sejam em partidos políticos, mas em numa eleição direcionada por região. Nós vamos lá. O Sudeste tem tantos habitantes, então ele tem direito a 4 vagas. O Norte tem tantos habitantes, vai ter direito a 2 vagas ou 1 vaga. Nordeste, tanto, então eles serão eleitos por vagas de acordo com a população em regiões. E aí, esse cidadão será eleito dentro de carreiras jurídicas, em última instância de carreira, né, com os títulos adequados para que prove que tem a capacidade, que tem livros escritos, eu acho que tem que criar esse tipo de coisa. Aí sim, esse cidadão se candidata. Aí uma vaga no Norte, beleza? Então vem um juiz, seriam, por exemplo, vem um promotor, os desembargadores, um promotores. desembargador, aí STJ, né? Ele se candidata, nós vamos ter aí 4, 5, 6, sei lá quantos candidatos, e o povo vai escolher quem ele quer. Esse cidadão vai ficar 4 anos lá, no Supremo Tribunal Federal, despachando processo, decidindo em processo, e o povo está aqui de fora avaliando ele.
O Supremo, meu amigo, e Zequinha, que você falou de avaliações anteriores, o Supremo Tribunal Federal, o povo, o povão mesmo, só veio conhecer depois de Bolsonaro. Só depois de Bolsonaro. É que o povo veio saber quem é quem no sistema que existe dentro desse país. Veio saber como é que funciona a CPI, como é senador, como é presidente do Senado, veio saber como é a questão que ocorre dentro, e veio saber quem são as pessoas que compõem e como funciona o Supremo Tribunal Federal. Até os nomes dos ministros, hoje você anda na rua e o povo sabe o nome deles todinho. Sabe quem é advogado, quem foi advogado de bandido, quem foi isso, quem fez, eles sabem tudo. Então quem tem que colocar essas pessoas lá é o povo. E por 4 anos não presta, o povo tira. E depois coloca, porque é ele o responsável. É a vida deles. Porque um dia eu posso cair lá. Como eu caí na questão do Jean Willis. E fui condenado porque defendi que droga não deve ser liberada e que traficante não pode ser comerciante legalizado. E fui condenado a pagar. Porque defendi isso. Então isso é justo? Eu acho que não é. Mas aí a gente precisa que o povo cobre isso nas urnas, quando tiver que tirar. Então, essa é uma situação em relação à composição do Supremo, a meu ver. E eu espero que um dia isso possa ser uma realidade. Ou que seja outra, melhor, mas não a que está. Como nós estamos falando daqui, está aí, e nós estamos com o Supremo extremamente desgastado, como já falou o senador Zequinha, por tudo que o povo está vendo, pelas interferências dentro do Poder Judiciário e dentro do Legislativo, quase que criando leis para decidir. Ministro do Supremo indo dentro da Câmara reunir com líderes de partido para tirar toda uma comissão de deputados que era a favor do voto impresso. Isso é justo? Isso é justiça? Isso é o ápice da justiça? Isso é democrático, né? Nada, não tem nada. Então, como hoje eu tenho que me optar por essa situação, e como está do jeito que está, com todo esse desgaste, com todo esse desmando, né? Como você citou ainda há pouco, como é que eu como ministro, eu sou o denunciante de um fato de uma pessoa contra mim, eu denuncio, eu investigo, eu faço as provas e eu julgo e condeno uma pessoa. Que situação, que autodefesa, que defesa a outra parte teve, como foi a questão do Daniel Silveira. E ficou preso por alguns meses, porque alguém, com o poder que tem, investigou, denunciou, apurou, ofereceu provas e, em reunião, deu a sentença dele do jeito que ele quis. Não vamos longe. No caso do Roberto Jefferson, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele se manifestou nas mídias sociais antes de sentenciar. Qualquer estudante de direito, eu não sou estudante de direito, mas qualquer estudante de direito aprende no primeiro semestre da faculdade de direito que o magistrado se manifesta onde? Nos autos. O ministro Alexandre de Moraes vai para o Twitter, censura a atitude do Roberto Jefferson e depois manda prender. Quer dizer, é um ativismo, parece que... Perdeu os parâmetros todos. Então, Eduardo, a esperança de melhorar e muito esse Supremo, eu não tenho a menor dúvida, né? Respeito à instituição Supremo. Infelizmente, eu não posso falar muito na questão dos membros que estão lá com as suas exceções. Então, a esperança é o presidente Bolsonaro eleito, e aqui eu quero me dirigir ao povo brasileiro, eu não tenho dúvida que serão colocadas pessoas lá de qualidade, com ânimos de não ter a intenção de ativismo político ou partidário de querer prejudicar A ou B. Você vê, pelos 2 que foram colocados lá, ainda no governo Bolsonaro, não se vê nenhum posicionamento na rua, no povo ou no meio político contra essas 2 pessoas, porque não fazem as barbáries que se tem visto. E é claro, não tenho dúvida também com o Senado que aí está, e eu acredito que agora o presidente eleito
será colocado uma pessoa afinada com o Poder Executivo, né, para que possa levar as denúncias de impeachment do Alexandre de Moraes para que ele possa ser julgado pelo Senado Federal. Eu não tenho dúvida disso. Agora a gente espera, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, principalmente, né, com a reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Quem sabe a gente não tem um presidente do Senado aqui do estado do Pará, né? De repente pode... Isso, vamos para cima. Deixa eu só fazer um comentário antes. Para quem está nos assistindo, né? A gente entende que daqui a 3 dias cada um de nós vai lá e vai votar num presidente, mas não é votar num presidente, não é a pessoa, é o país que nós queremos. Eu não tenho dúvida que na hora de votar, um dos pontos principais, nós pontuamos algumas coisas interessantes aqui. Acho que a mania de professor também, de querer sumarizar. Final de aula a gente vai lá, pega e faz a revisão, faz o sumário. Ou seja, começamos com uma discussão sobre valores, né? Família, liberdade, liberdade de culto, liberdade de expressão, Estado democrático de direito. Falamos um pouco sobre modelo econômico aqui. Falamos um pouco sobre um modelo que está se propondo a voltar ao que era e aquilo que hoje tem dado certo, tem levado, por exemplo, para o Brasil, virou referência mundial em termos de economia. Falamos um pouco sobre a importância dessa eleição para alguns setores econômicos, como o agronegócio. O agronegócio é importante no estado do Pará. Falamos do impacto dessa eleição no estado do Pará, nas próximas eleições. Falamos um pouco de Belém e terminamos falando um pouco do Poder Judiciário. Ou seja, esse é o debate que a gente precisa fazer como eleitor. Não é porque o fulano, eu sou mais simpático ao fulano do que ao Beltrano, não é porque um tem uma fala mais mansa do que o outro, mas na verdade o que está por detrás disso? Qual é o país que nós queremos? Qual é a sociedade que nós queremos? Qual é o Estado democrático que nós queremos? E eu espero que com esse debate, quem está nos assistindo possa realmente ter esclarecido, quem estava em dúvida possa realmente ter esclarecido qual é o melhor caminho para a nossa nação. Eu quero abrir em breve palavras para vocês dois, começar com o deputado Éder Mauro, depois o senador Zequinha Marinho, em 1 minuto. Qual é o recado que vocês podem dar para quem está nos assistindo no próximo dia 30 de outubro, quando a pessoa for para as urnas, deve se lembrar de quê? Zequinha, quer começar? Você foi escalado já. Então, se eu for escalado, bem, eu vou me dirigir aqui ao povo do estado do Pará e eu quero me dirigir a você, mãe de família, você, pai de família. E é claro, a você, jovem, que eu tenho certeza que daqui a um tempo você também vai constituir família. Você terá dia 30 a decisão de que tomar a decisão mais importante da sua vida em relação ao nosso país. Você vai olhar para trás, vai ver tudo que passou, ver tudo de errado que aconteceu, que a gente já debateu aqui amplamente, nas questões das roubalheiras, nas questões da corrupção e principalmente na questão da destruição da família. Eu sempre cito fatos como, por exemplo, proposta dentro do Congresso, Eduardo, onde pessoas querem a liberação da droga. Proposta para que aborto seja uma coisa natural, normal, e a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas a pior covardia, e eu cito isso, eu quero me dirigir a você que está nos ouvindo. O exemplo da covardia de um projeto 3369 do deputado Orlando Silva, que graças a Deus e ao povo que não reelegeu, que simplesmente ele quer e queria, e se não fosse a bancada que eles chamam bancada da bala e a bancada religiosa entre católicos e evangélicos, que fomos literalmente, com todo respeito, para a porrada dentro da Comissão de Direitos Humanos, para que isso não fosse aprovado. Porque eles queriam legalizar que o pai pudesse fazer sexo com a filha e casar com a filha se quisesse, mãe com filha, irmão com irmã. É isso que você quer para a sua família? Que Deus deixou como uma coisa mais sagrada? É isso que você, jovem, quer para a família que você vai constituir ou para o seu filho lá na frente? Então, dia 30, reflita. Independente de qualquer interferência externa, seja por imposição, seja por ditadura, seja lá de quem for, na hora da urna, ninguém vai estar lá para lhe ver o que você vai fazer. Use a sua consciência e vote pelo lado certo, pelo lado de quem teme a Deus, pelo lado de um grande patriota, pelo lado de quem respeita a família,
pelo lado que em todas as diversidades que teve, como a pandemia, como guerra, como tantas outras coisas, conseguiu colocar esse país no trilho, diminuir o combustível, e eu não tenho dúvida, vai fazer com que esse país vá muito mais longe. E esse homem é Bolsonaro 22. Muito obrigado. Senador Zequinha. Muito bom. Primeiro eu quero aqui agradecer aqueles que nos acompanharam, professor. Agradecer também ao senhor e toda a direção aqui do podcast, a turma que está ali na parte técnica. Mas eu quero, de uma maneira muito especial, me dirigir ao pai de família. Não é? Eu acho que a gente vota no candidato com quem mais a gente se identifica. E eu tenho certeza, pai de família, que você não se identifica com o candidato do PT. Todo mundo conhece a história, a vida e as qualidades desse cidadão, que na verdade não são qualidades, né? E eu tenho certeza que você quer criar filhos, quer uma sociedade correta, decente, honesta. E esse não é o candidato que um pai de família decente, honesto e correto vote. Porque quando você fizer isso, você está dando um mau exemplo para seus filhos. E você não pode deixar isso como legado. Mau exemplo como legado para uma família, meu professor, não vai desaparecer nunca. Essa família vai estar contaminada o resto da vida, porque o pai ou a mãe, que muitas famílias não são lideradas pela mãe e não pelo pai, mas você é líder de uma família, por favor, não deixe um legado tão negativo, tão ruim para sua família, para sua prole, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Não é? Amanhã eles vão apontar o dedo para você que, de repente, não esteja mais nem aqui na terra, mas, pô, minha avó, meu avô, meu bisavô votou, apoiou. Então, evite deixar essa mancha na história da sua vida aqui na terra. Então, pai de família. Ainda para o pai de família que quer comida na mesa, que quer uma economia que dê oportunidade, que dê emprego para si, mas também para os seus filhos. Eu sou pai de 3 moças né, e que estão aí na luta do mercado. E eu me preocupo muito com isso. Precisam trabalhar, precisam produzir. A economia produzida pela esquerda, todo mundo já sabe. O governo Dilma entregou esse país com 14 milhões de desempregados, tudo desarticulado, tudo bagunçado. Essa é a política da esquerda, é a política liderada pelo PT. Não só no Brasil, como já aconteceu, mas em todos os países onde a esquerda governa, é assim, não é? Cadê a Venezuela, tão rica, bonita que era a Venezuela? Por que os venezuelanos estão se espalhando pelo mundo atrás de comida, que é a coisa mais básica, alimento, né? Não está nem falando de outra coisa, não. Comida. Depois vem alguma outra coisa, mais a roupa, o vestiário, etc, etc. É esse o país que você quer? Para você, para os seus filhos? Aí vem o problema dos valores aqui, tão bem colocados pelo nosso colega Edemauro. Que sociedade você quer construir? Pelo amor de Deus, pense nisso, reflita sobre isso. Se você não gosta do Bolsonaro, tudo bem, eu entendo que cada um, né, tem seu modo de agir, de pensar, mas aí você vai eleger um criminoso porque não gosta de alguém. Você está pegando um país de 214 milhões de habitantes e trocando por um detalhe tão insignificante que seria simpatia pessoal. Então, pai de família, por favor. Jovens, aqui eu converso com jovens, não, faz um L. Eu vou me abster, não vou votar em ninguém. Pelo amor de Deus, jovem. O que um país comunista tem para oferecer para você amanhã, daqui 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos? Cadê Cuba? Cadê a economia de Cuba? Os cubanos vieram trabalhar aqui no Brasil, ficavam aqui com 1/3 do salário e mandava os outros 2/3 para o governo de Cuba, para o Fidel Castro, lá, para o Raul Castro. Correto? É esse? É esse o país que você quer, jovem? Passar fome, viver na miséria o tempo todo?
Eu acredito na juventude, acredito na sua capacidade de raciocinar, na sua capacidade de enxergar. Você não é louco em que pese ser novo. Juventude não significa burrice. Juventude não significa tolice. Juventude significa capacidade de ver, de enxergar, de estudar, de analisar, de discutir. É isso que eu vejo no jovem, e não a forma de pensar de maneira bloqueada. Dia 30 é o dia D. Esse país está na sua mão, nas nossas mãos, e a gente precisa escolher o melhor caminho, o melhor modelo de sociedade, o melhor modelo de se governar. E é exatamente isso que nós vamos ter que fazer. Escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a mentira e a verdade, entre a honestidade e a corrupção. Você sabe, né, como é que é esse negócio. Tudo através de um número que você precisa digitar. Por favor. Você tiver que escolher um modelo, escolha um modelo bom, né? Escolha um modelo melhor. Onde foi que o modelo socialista comunista deu certo? Em lugar nenhum do mundo. Ah, mas aqui no Brasil vai dar certo. Será? Né? Então tá, nós temos um modelo de uma nação que virou duas nações. Lá na Ásia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Para onde você quer? Onde você moraria se tivesse que ir para lá? Na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul? Então escolha o melhor modelo. Eu acho que você iria morar, se fosse o caso, na Coreia do Sul. 2. Onde é que você quer morar? No Brasil ou na Venezuela? Com todas as nossas dificuldades, mas eu tenho certeza que você ainda quer ficar aqui ainda, porque não quer ir para a Venezuela, não quer ir para Cuba, não quer ir para outros lugares semelhantes, para Nicarágua e assim por diante. Não quer. Então, cuide do seu país. Cuide do seu país. Bora votar num cidadão correto, corajoso, decidido, que tem valores, que tem princípios, que busca fazer a coisa certa. É humano como eu e você, todos nós. Cometemos, falamos alguma coisa que de repente não devia falar naquele momento. Falamos, você e eu fazemos isso. Ele também é humano. Eu quero dizer que eu, por ser pai de família, por querer dar exemplo, por tentar ajudar meu país, eu vou votar 22 Jair Bolsonaro, porque eu tenho certeza que estarei fazendo a coisa certa pela família, pelo governo, pelo país e por você. Vamos juntos. Chegou a hora da verdade. E eu tenho certeza que você, como uma pessoa do bem, não vai querer o mal para o seu país. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe você com a sua família e abençoe o nosso país. Tudo bem, quero, em nome do Instituto Aviva, agradecer ao senador Zequinha Marinhos, agradecer ao deputado federal Éder Mauro, lembrar que esse programa Diálogos Republicanos, ele é produzido pelo Instituto Aviva, que é uma organização não governamental cristã, que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da visão cristã. E nós fazemos esse programa porque nós ainda temos um país com uma liberdade religiosa. Nós ainda temos um país com uma liberdade de expressão. E o que nós queremos na nosso eixo de influência de governo e política é que esse país continue livre, que a justiça social seja alcançada, que nós tenhamos crescimento econômico, que nós consigamos construir uma nação cada vez mais feliz, próspera, pacífica e justa. Eu, particularmente, agradeço muito, em nome do Instituto Aviva, a disponibilidade dos senhores de virem aqui. Vocês engrandecem o nosso diálogo republicano, vocês engrandecem o nosso Instituto Aviva. Vocês são importantes atores sociais, muito respeitados na nossa sociedade. E como cristãos que nós somos, nós vamos nos próximos 4 anos estar em oração pela vida de vocês. Muito obrigado. Para que o nosso Deus Altíssimo possa, e aqui eu falo Éder Mauro, e aqui eu falo Zequinha, de coração, que o Deus Altíssimo possa realmente abençoar a atuação parlamentar de vocês, o mandato de vocês, que ali vocês possam ser voz profética, voz em defesa da família, voz em defesa da liberdade, voz em defesa de nós, porque nós precisamos de vocês ali, que realmente vocês façam a diferença no Congresso Nacional.
E nós queremos também externar esse convite outras vezes, para que nós possamos estar acompanhando o mandato de vocês, as pautas parlamentares, que nós possamos estar discutindo. Temos N temas aí a serem debatidos, mas que realmente vocês possam voltar aqui. E queremos finalmente agradecer a quem está nos assistindo. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. E que daqui a 3 dias você realmente possa ir às urnas, depositar o seu voto, não numa pessoa, mas no país que você quer. E você já escutou aqui exaustivamente motivos que podem te ajudar a escolher um bom presidente da República. Lembre-se, nós não estamos discutindo 4 anos, nós estamos discutindo a próxima geração. Qual é a próxima geração que você quer para esse país? Que Deus te abençoe tremendamente e que Deus te dê sabedoria na hora de você votar. Muito obrigado.